Como é que é, Jotó? Já sabia que estavas aí a assistir. Espero que estejas bem. Obrigado também pela tua ajuda na escolha de alguns orientadores, de algumas pessoas que vão falar aqui. Um grande abraço para ti. Está sem som? Não me conseguem ouvir? Não, ele ouviu. Uh, Vamos lá esperar aqui então pelo professor Rónis da Silveira, a ver se ele entra. Boa, boa. Vamos lá ver, só estou aqui à espera do professor para ele entrar, porque vai ser uma palestra bastante incrível. Deixa eu ver, ele há bocado estava aí a acompanhar e eu acho que ele está por aí. Entretanto, se tiverem alguma dúvida para apresentar às pessoas que já fizeram até aqui, podem, se não tiverem apanhado as páginas deles, podem mandar mensagem para mim que eu indico-vos quais são. Eles vão ter todo o prazer de vos responder às questões. Opá, peço desculpa a quem não tem, se não temos muito tempo para estas coisas, pá, mas este é um primeiro de muitos diretos que vamos ter. Isto é para também testar um bocado aqui quais são os temas que a malta mais gosta e quais é que são o que a malta menos gosta. Eu estou a fazer o registro de tudo. Não precisam de repetir as perguntas várias vezes. Eu estou a apontar as perguntas e depois faço-as. O professor Rony já entrou. Deixem-me só ver se ele aceita o convite. Professor, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde para nós, boa noite para vocês, né? Tudo bem. Aqui ainda está de dia, professor. Ok. Ainda aqui, aqui são 3 da tarde. Professor, vamos começar pelo início. Pode se apresentar, por favor? Perdão? Eu gostava que se apresentasse, falasse um bocado sobre si primeiro, antes de mais. Falasse sobre mim, é isso? Sim. Ok. O áudio não está muito bom, não sei se você está me ouvindo. Eu fiz 55 anos 2 dias atrás. Faz 30 anos que eu sou biólogo. Eu me formei no sul do Brasil e imediatamente quando me formei em 1989, acho que você era pequeno ainda. Eu não tinha nascido. É comum, eu ouço isso com muita frequência. E assim que acabei a graduação, eu vim a Manaus na busca de um estágio com um pesquisador chamado Bill Magnusson. E aqui estou até o momento, já estamos com 30 anos, basicamente. Deu para entender? Sim, deu para entender. Houve aqui um corte a meio, mas eu acho que a malta apanhou bem. Qual é que... O professor trabalha com muitas espécies no campo, no meio da Amazónia, e se calhar não só. Consegue dizer qual é que é a espécie que mais o desafia? Eu tenho dedicado uma grande parte da minha vida profissional, né, ao estudo dos jacarés, dos crocodilianos, né, com destaque para uma espécie que é jacaré-açu, Melanosuchus niger. Eu gastei muito tempo com essa espécie, mas na Amazônia nós temos 4 espécies, tá? E isso representa a maior diversidade de crocodilianos viva no mundo. E atualmente, depois de vários anos, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com essas 4 espécies, porque elas não ocorrem no mesmo ambiente, né? Elas estão... A gente tem uma ideia de que a Amazônia é homogênea, mas a Amazônia ela é bastante heterogênea, né?
Então os animais eles repetem, né, esse padrão de diversidade ambiental também. Fora nisso, temos trabalhado com alguns quelônios, tá? Originalmente com duas espécies de Podoquinemes, Podoquinemes expansa, Podoquinemes unifilis, e agora estamos trabalhando com duas espécies de quelônios, de tartarugas, que ocorrem na terra firme, tá? Elas se chamam Rhinemes rufipes e Rhinoclemis punctularia. Geralmente eu trabalho mais em nível populacional, geralmente são estudos de longo prazo, né? Porque são espécies de vida longa, né? Tão longa quanto a nossa, então leva um tempo bom para a gente entender isso. Fora isso, eu tenho trabalhado com alguns lagartos, algumas serpentes, mas o grosso mesmo, tem interesse por outros grupos como mamíferos também, mas crocodilianos tem sido o carro-chefe da minha pesquisa nos últimos tempos. Mas assim, eu estou pronto para mudar a qualquer momento. E em nível de anfíbios, alguma coisa? Anfíbios, nós temos muitas pessoas que trabalham com anfíbios aqui, e eu tenho um colega de trabalho muito especial, chama Marcelo Menin. Ele é um grande especialista de anfíbios, e eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com ele, tá? De ser coautor, principalmente com Leptodactylus. Leptodactylus pentadactylus, por ser uma espécie muito grande, muito comum nos ambientes que a gente trabalha, né? Basicamente, essa espécie eu tenho me dedicado aos anfíbios, inclusive sou coautor do André Couto, né? Que logo vai estar com a gente daqui a pouco. Ok. E em termos assim de experiência de campo, já falou que é os crocodilos que lhe despertam mais interesse, e qual é que é a história mais fantástica que tem com crocodilos? Cada dia é diferente, né? A gente começa a pensar que um dia na Amazônia é diferente do outro, um mês é diferente do outro, janeiro é diferente do outro, né? Então, nós tivemos várias oportunidades. Eu já tive a oportunidade de capturar milhares de animais, tá? Envolvendo recém-nascidos, nós vamos para dezenas de animais, mas sempre foi muito tranquilo. Eu sou muito focado, eu me preparo muito, eu uso o equipamento correto, tá? Não tenho, assim, nenhuma grande aventura, nenhuma grande besteira que eu fiz até hoje com os jacarés. Pode ser hoje, né? Acabando aqui, eu vou ao campo. Nós temos uma coleta hoje à noite aqui, mesmo na redondeza, com os animais de terra firme, né? As maiores experiências, assim, é quando você está capturando animais grandes, tá? Animais de 4 metros, 3,95 metros, né? São animais muito grandes, têm uma força explosiva inicial muito grande, né? Então é sempre trabalhoso, sempre tem que ter muita cautela nisso. Outro ponto que chama atenção também é quando você está trabalhando com ninhos, tá? Uma boa parte das fêmeas defendem os ninhos. E muitas vezes esses ninhos são construídos sobre a vegetação flutuante, ok? Então não há terra firme por baixo. O animal, a fêmea que está guardando o ninho, ela não é muito grande, elas chegam a 3 metros, mas são bem mais magras, e elas podem vir por baixo, né, do substrato que você está. Mas geralmente é muito tranquilo quando você faz um planejamento bom. O risco de ocorrer algum acidente, alguma coisa, mas a emoção maior, às vezes o biólogo mais jovem, tem uma necessidade, uma emoção de pegar o animal, de ter o animal nas mãos. Atualmente o meu prazer maior é observá-los, é poder chegar bem perto dele de uma forma que ele não se estresse, né? E você realmente, ele não te enxergue como uma ameaça,
Então eu acho que esse é um novo momento da natureza que a gente tem que viver, né? É um momento mais de contemplação do que de manuseio. O manuseio é importante quando existe a necessidade de coletar um dado. Eu acho que é mais ou menos isso. E o manuseio se calhar é muito mais estressante para eles, se calhar é sempre algo mais a evitar, não é? Você fala um pouco rápido, o seu português é um pouco diferente do meu. Ok. O que eu estava a perguntar era se o manuseio é capaz de ser muito estressante para o animal. Tá, essa é uma pergunta bem interessante. Quando nós começamos a pegar os animais grandes, isso há 15 anos atrás, o que todo mundo falava é que os animais iriam morrer, né? Eles iriam entrar numa respiração anaeróbica, entrariam num processo de envenenamento, né, pelo ácido lático e iam a óbito. Isso acontecia com Crocodilidae, tá? A família Crocodilidae, que são os crocodilos verdadeiros, nós não temos eles no Brasil. E nós começamos a capturar esses animais, no caso de Melanosuchus, fomos aumentando o tamanho gradativamente e, via de regra, os animais não vão a óbito, tá? Mas quando os animais são laçados, tá? Quando você laça, né, no pescoço um animal grande, para que ele chegue à fadiga, leva 40 minutos, muitas vezes. Então, 40 minutos você puxando ele com o auxílio de um motor, né? Mas eles explodem muito violentamente no primeiro contato, mas depois eles são tranquilos. Jacarés são relativamente fáceis. O meu orientador, ele dizia que qualquer idiota consegue pegar um jacaré. Ok? Qualquer estúpido, qualquer totó, né? Por quê? Por causa eles têm um comportamento previsível. Quando você laça um animal desse, ele vai fazer alguns movimentos só, né? Ou ele vai para o fundo, ele nunca vem em cima de você, ele sempre tende a fugir, né? Então, com o tempo, você vai aprendendo. Agora, importante, isso não é um trabalho só do cientista. É feito com a comunidade local, com o ribeirinho, tá? Essa é uma grande pegada do nosso trabalho. Nós nunca trabalhamos desligados da comunidade local, ok? Do caboclo, como nós chamamos, né? Ou indígena, no caso também, quando trabalhamos em terras indígenas. Então, o segredo é ter o equipamento certo e a equipe certa. Precisa ter uma relação de confiança muito boa, onde cada um tem a sua missão, né? É um time mesmo, né? Então a coisa vai indo bem. Atualmente eu vejo o pessoal pegando animais, na televisão a gente vê muito isso, né? Por exemplo, um hábito muito comum, as pessoas pegam os animais e sentam em cima deles, né? Isso para mim é um absurdo, né? Por quê? Porque a gente não senta em cima do paciente, tá? Por exemplo, eu trabalho com veterinários e quando eu vejo os veterinários estão sentados em cima do jacaré, né? Obviamente são animais grandes e eu sempre pergunto, você senta em cima do seu paciente, né? Quando chega um cachorro, você senta em cima dele, né? Então é uma coisa que a gente vê na televisão e alguns locais, como nos Estados Unidos da América, tem protocolos para você fazer isso, né? Eu não vejo necessidade, nós temos que usar a biologia do animal a nosso favor. Então nós fazemos que ele se canse de uma forma rápida e enquanto ele se recupera, a gente faz o trabalho que tem que fazer. Geralmente é rápido, às vezes leva uma meia hora, 40 minutos. E enquanto o animal se recupera, a gente tem que liberá-lo. Mas é algo bem tranquilo, não é trabalho de super-homem, não. O pessoal tem essa ideia, né? É um trabalho de técnica. E qual é que é? Consegue explicar mais ou menos qual é que é essa técnica? A técnica de captura, é isso? Sim. Tá. Nós usamos um laço, um cabo de aço, tá?
Ele foi produzido nos Estados Unidos, nós não fazemos aqui. E nós simplesmente laçamos o animal à noite, geralmente, né, quando na água, pode ser em terra também, em terra é mais complicado, na água é mais interessante. Você se aproxima do animal à noite, com o uso de luz, ele não consegue ver muito bem, e esses animais muito grandes, eles são muito destemidos, eles não têm medo de nada, assim, né? Ele é o chefe daquela região, né? Então, com uma técnica, sem muito barulho, você consegue se aproximar deles, isso tudo à noite, dentro de um barco, né? Uma voadeira, uma canoa motorizada, como nós chamamos. O animal é laçado, e aí ele reage, você tem que fazer ele reagir, mas em alguns minutos, né, dependendo do tamanho, ele já se cansa, nós fazemos uma aproximação, fechamos a boca, fechamos os olhos, amarramos a cintura e embarcamos esse animal. Quando ele é muito grande, às vezes acontece dele serem maior que o próprio barco. Então nós levamos ele para a terra, a gente sempre tem uns lugares preparados, às vezes é bastante interessante. Não tem como colocá-lo dentro da embarcação, né? Então eles são rebocados, levados para a terra, num lugar já pré-preparado, a gente tem vários locais, porque você não sabe onde o animal está, né? E é mais ou menos isso, fazemos a marcação, geralmente a marcação é feita com corte de escamas caudais, podemos marcar os animais com radiotransmissor também, tá? E é medido, pesado, sexado e solto, e temos que encontrá-lo em outra oportunidade, né? No mínimo daqui a um ano. É mais ou menos isso. E conseguem, ora bem, e que contributo é que o estudo dos jacarés tem para a ciência? Ou seja, o que é que vocês estão a estudar em específico? Isso varia de tempos para tempos, né? Geralmente um estudo de uma população de crocodilianos, o primeiro passo é avaliar o estado de conservação. Distribuição, abundância, estrutura de tamanho, razão sexual. Isso é o básico. Geralmente esses animais são sujeitos no Brasil, na Amazônia, a uma caça ilegal. Então a caça ilegal também é uma oportunidade importante de você obter informações. Geralmente as informações que o cientista obtém com as suas técnicas padronizadas é bem diferente da informação que o caçador tem. Certo. Tá? Então é bastante importante nós juntarmos essas duas informações. Obviamente tem uma série de problemas de ética e etc, né? Mas fato é que a caça é uma realidade na Amazônia, sempre foi. Nós nunca paramos de caçar os animais. Até os anos 70 foi ilegal. Foi legal, perdão, e aí se tornou ilegal, e agora acontece mais ou menos as duas coisas, né? Então é uma informação importante. Vencido essa etapa, geralmente nós fazemos estudos de reprodução, porque o tamanho da fêmea ele é diretamente relacionado com o número de ovos, o tamanho dos ovos, aonde a fêmea constrói o ninho, o tamanho dos filhotes. Então esses aspectos da reprodução é bastante importante. Acredito que todos os seus ouvintes saibam, os colegas que estão conosco aqui, eles não têm cromossomo sexual, tá? Então o sexo é determinado pela temperatura de incubação, né? Então reprodução é um aspecto importante. Nós já trabalhamos também com a questão de cadeia produtiva, porque existiam editais, recursos financeiros do governo brasileiro específico para a cadeia produtiva, né? A ideia era ter uma ideia legal para combater o ilegal. Nem sempre é fácil. Tá dando para entender? Tudo bem, perfeito. Ok. Atualmente nós estamos com bastante esforço de radiotelemetria, de movimentação. Nós somos pobres,
nós fazemos telemetria VHF. Eu até tenho um radinho aqui para você, ó, para mostrar o radinho, né, que nós colocamos na cauda do animal. E agora nós estamos estudando esse movimento junto com outros parceiros. Estamos estudando na natureza, mas também uma pegada nova. Nós estamos preocupados com a urbanização na Amazônia. As cidades amazônicas estão crescendo muito rápido e não tem infraestrutura para isso, tá? Então elas crescem sem a urbanização adequada. Então, no caso de Manaus, nós temos populações grandes dentro da cidade, por sinal, dentro da área urbana de Manaus, ocorrem as 4 espécies de jacarés da Amazônia. Então, atualmente, nós estamos investindo, junto com um grupo grande de colaboradores, nessa pesquisa de movimentação. Tá? Também nos preocupamos com resgates de animais, porque, por exemplo, com frequência eles aparecem no meio das avenidas, né, em período chuvoso. Acho que é algo impensável na realidade de vocês, né? Mas, de repente, você vai lá com a sua bicicleta, o seu carro, o que for, e tem uma jiboia, uma sucuri muito grande, um jacaré, né? Então, essa questão urbana é importante e acho que essa é uma tendência amazônica, infelizmente, né? O que vai acontecer, muito provavelmente, nas próximas décadas e séculos, é que a Amazônia vai diminuir a sua área florestal e as cidades vão crescer, né? E nós temos que entender como que a gente vai agir daí para frente, né? Eu acho que é basicamente isso, já é bastante, né? Tenho aqui mais 2 questões, porque depois não temos muito tempo para mais. E são 2 questões, uma delas tem a ver com conservação ambiental e tem a ver com o aumento da temperatura mundial. Poderá estar a causar algum problema às espécies de jacarés? Essa é uma preocupação global. No Brasil, nós temos alguns herpetólogos trabalhando com a questão. Eu não me considero um herpetólogo, tá? Okay. Talvez eu nem devesse estar nesse grupo, né? Mas as pessoas nos tratam assim, tá? Nós temos colegas herpetólogos trabalhando com a questão usando lagartos como modelo, tá? Com crocodilianos ainda não, tá? Mas é uma preocupação e na ocasião eu estou tendo a oportunidade de orientar um colega de vocês, um doutorando, Frederico, que junto com o professor Miguel vão desenvolver um trabalho com temperaturas de crocodilianos no Peru. Então a ideia é justamente simular como que nós vamos, como é que a gente vai se preparar para isso, né? Como que esses animais vão reagir. Nós realmente não sabemos. Assim como os quelônios, né, as tartarugas, eles passaram por vários momentos na Terra, de aquecimento, de mudança climática e etc. Mas ainda nós não sabemos, é um campo limpo, né, a ser explorado, e eu estou bastante feliz de estar essa colaboração com os colegas portugueses para ver se a gente começa a dar os primeiros passos, né, nesse caminho. Mas é bastante interessante. Por exemplo, nós temos um jacaré que só vive na floresta fechada, que nós chamamos de floresta de terra firme. Eles estão muito lá perto das cabeceiras, das nascentes, né? E ali é um lugar muito frio. E ao ser frio, nós sabemos que temperaturas mais elevadas de nidificação geram machos. Então, naquela situação da floresta, de situação fria, nós só teríamos fêmeas. Aí o jacaré, que chama Paleosuchus trigonatus, ele tinha que dar um jeito de produzir macho. E eles têm uma solução evolutiva genial, onde eles constroem os seus ninhos associados a cupinzeiros. Cupinzeiros, ok? Termitas, termites. Ok. Ok? E o calor
da atividade do cupinzeiro, os ovos que estão mais próximos, né, geram os machos, tá? E os que vão se afastando geram fêmeas. Brutal. Mas com certeza vai ter um impacto, porque nós temos ninhos que só produzem machos, nós temos ninhos que só produzem fêmeas e ninhos que produzem os dois sexos, né? Nós sabemos poucos ainda com esse tema com respeito aos crocodilianos brasileiros, né? Mas é um campo ainda promissor, né? E preocupante ao mesmo tempo, né? Nós temos que estar preparado para isso cientificamente. Excelente. Então tenho aqui só mais uma, que e eu também gostava que nós já falamos aqui sobre aviões ilegais, mas sendo que isto aqui eu não sei como é que está em termos de paralisação do Covid ou do vírus, do coronavírus aí no Brasil, mas sendo que já há algum tipo de melhoria nos ecossistemas. Tá. Nós estamos muito preocupados com isso. Até onde nós sabemos, nós estamos no início da epidemia. A previsão é que o pior irá acontecer mais para o final desse mês, de abril, né? Daqui a uma ou 2 semanas, né? Nós já temos casos, em Manaus mesmo, em Manaus nós já temos 5 mortes, tá? Mas Manaus tem mais de 2 milhões de habitantes, né? No geral, o governo, o Ministério da Saúde e os governos estaduais e municipais, eles têm sido muito responsáveis e nós estamos trabalhando em casa, como agora, tá? Sim. Então, as escolas... Pode falar. Sim, mas a minha questão não se prende sobre o estado do país, se prende sobre o estado dos ecossistemas. Se já está a notar um impacto positivo no ecossistema. Sim. As cidades melhoraram muito. Grandes cidades como São Paulo, como a gente viu acontecer na China e etc., né, o ar já melhorou muito, tá? Tem alguns indícios de que os animais estão andando mais durante o dia, né? Aquela coisa, uma coisa global que nós estamos entendendo, né? Estamos começando a entender. Mas ainda não temos essa informação. A epidemia, a rigor, ainda está começando aqui e nós estamos muito de olho em vocês para saber como que nós vamos né? Como é que a gente vai se posicionar. Mas é um momento difícil, por exemplo, a coleta de dados nas unidades de conservação, nas áreas. Só um minuto, professor. Fiquei sem imagem. Tamo junto? Deu para ouvir? Então, nós temos uma proibição de ir para unidades de conservação, para as áreas protegidas. Parque Nacional, Estação Ecológica. Então, o pessoal tá numa fase mais fechada. Felizmente, os cientistas brasileiros, via de regra, eles são muito trabalhadores. Todos têm uma quantidade muito grande de dados que merecem ser analisados, né? E a gente acaba não tendo tempo, porque é aquela correria do dia a dia, né? Então agora nós estamos aprendendo a trabalhar, ter um tempo maior, né, para dedicar a análise desses dados, mas é difícil, viu? Eu falo como professor, a maioria de nós somos professores presenciais. Nós temos uma interação diurna, né, diuturna com os alunos, e agora nós temos que aprender a conversar com eles remotamente. Estou falando na maioria, né? Claro que tem professores que são feras nisso, né? Mas não é o meu caso, né? Então a gente está tendo que aprender a fazer tudo isso, como essa experiência que eu estou tendo com você hoje é a primeira minha, tá? E eu queria te agradecer muito, agradecer a sua audiência e os seus colegas, né? Nosso tempo já acabou, correto? Sim. Ok? Então, parabéns pela tua iniciativa
e a natureza precisa muito de nós, né? Acho que nunca ficou tão claro esse contato, né? Por exemplo, aqui nós vivemos numa interface cidade-natureza, tá? Natureza selvagem mesmo, né? Não é natureza de jardim, não. E isso é um pouco perigoso, né? Por causa dessas zoonoses que passam de lá para cá. Então, acho que isso é um momento importante para que nós, biólogos, para que nós, veterinários, aqui nós temos muitas categorias, zootecnistas, engenheiros florestais, muitas categorias que vocês não têm tantas assim, né? Mas todo mundo é da área ambiental. Então, eu acho que nós, por exemplo, criamos um grupo de trabalho na universidade para pensar o que nós vamos fazer, né, com a mata enquanto tem pouca gente lá, né? Nós também temos muitos animais domésticos, cães e gatos que vivem, né, na universidade, por exemplo, e agora eles estão com menos alimento, eles vão ao mato caçar ou não, né? Então isso que a gente está tentando entender. Mas é difícil ficar em casa, tá? E atividades como a tua iniciativa e dos seus colegas têm ajudado a gente a se sentir útil, mesmo um pouco mais confinado. Eu também posso lhe dizer da minha experiência que também é muito difícil para mim estar em casa e por isso é que eu criei este tipo de conversas, para poder ter mais contacto com as pessoas. Porque eu também sou biólogo de campo. Aqui eu sou biólogo de montanha, eu faço investigação com biodiversidade, com avifauna, e para mim é muito complicado estar dentro de casa, porque eu sou uma pessoa de andar na rua. Por isso compreendo perfeitamente o que está a passar aí. E desejo boa sorte para aí, felicidades. Qualquer coisa que eu puder ajudar o professor esteja perfeitamente à vontade, e vamos falando, porque eu gostava de fazer mais um segundo direto consigo, um dia destes, com mais calma, mais tempo, para falarmos sobre outros assuntos. Perfeito. Uma última coisa, eu acho que Brasil e Portugal têm muito a trabalhar na questão ambiental juntos. Não só aí na península, né? Como na Amazônia, como na América do Sul, como no mundo, né? Então, estejam convidados, tá? Nós tivemos algumas experiências de vir colegas de Aveiro, né? Que passaram conosco. Claro. E então foi assim uma experiência deveras importante para todos nós, ok? A gente se torna mais iguais. E a natureza está precisando disso, né? Sem dúvida. A natureza está precisando, porque o cientista, ele, no laboratório ou no mato, ele tende a ficar dentro da cabeça dele, né? E isso gera um distanciamento. Nós precisamos conversar mais, então estamos sim à disposição para qualquer momento voltarmos a falar sobre isso e nos encontrarmos de novo aqui e também em outras áreas selvagens do mundo. Ok? Doutor, muito obrigado pela sua disponibilidade e bom trabalho de campo. Ok, nos vemos. Fiquem em casa por enquanto. Você também, obrigado. Até logo. Ok.